O presente de cristal. Alex sempre achou que a vida em Santa Clara do Sul era um lago parado, transparente na superfície, mas com coisas escuras se movendo lá no fundo. Aos 23 anos, ele ainda morava na casa amarela herdada da avó, trabalhava como entregador de gás e passava as tardes consertando rádios antigos no quintal, um hobby que herdou do pai. Sua única quebra de rotina eram as visitas aos padrinhos, Dona Marlene e seu Valdir, donos da única joalheria da cidade. Um casal tão elegante que parecia ter saído de um filme dos anos 50. Eles o criaram depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha 10 anos. O convite para o aniversário de casamento deles chegou em um envelope de papel marfim, com uma caligrafia tão perfeita que parecia impressa. 40 anos juntos. Uma celebração íntima, apenas família. Alex não tinha família além deles, então não era uma opção faltar. A festa foi na mansão dos padrinhos, uma construção de 2 andares com vitrais que filtravam a luz do sol em tons de âmbar. Havia apenas mais 4 convidados, o prefeito, um homem gordo que suava mesmo no ar-condicionado, a senhora Lúcia, viúva do antigo delegado, e um casal que Alex nunca tinha visto antes, ambos vestidos de preto, como se estivessem de luto. O jantar foi servido em pratos de porcelana com detalhes dourados, filé mignon, purê de batata doce e um vinho tão caro que Alex sentiu o gosto do dinheiro na garganta. Foi quando Dona Marlene se levantou segurando uma taça de cristal. Seu sorriso era tão brilhante quanto os diamantes que usava no pescoço. Hoje não é só uma celebração do nosso amor, disse ela com uma voz que parecia ter sido treinada para encantar. É também um agradecimento àqueles que tornaram tudo isso possível. Seu Valdir acendeu um charuto e soprou a fumaça em direção ao teto. Alex, meu filho, você faz parte dessa história há mais tempo do que imagina. Alex sentiu um formigamento nas mãos. Algo naqueles olhos azuis do padrasto, sempre tão frios, o fez querer empurrar a cadeira para trás e sair correndo. Mas ele permaneceu parado, como um coelho hipnotizado por uma cobra. Você se lembra daquela viagem que fizemos quando você tinha 12 anos? Perguntou Dona Marlene, passando os dedos pela borda da taça. Para a fazenda do tio Roberto? Alex lembrava. Uma estrada de terra, um galpão escuro, homens que não falavam português. Ele tinha ficado no carro, comendo biscoitos, enquanto os padrinhos entraram no galpão com um casal que chorava. Quando saíram, o casal tinha sumido, e no banco traseiro havia uma mala cheia de dinheiro. Você nunca perguntou, continuou seu Valdir, sorrindo. Sempre foi um menino quieto, obediente. O casal de preto ri baixinho, como se compartilhassem uma piada privada. Alex, disse a mulher, com um sotaque que ele não reconheceu, você é nosso melhor investimento. Foi então que ele entendeu. Não de uma vez como um raio, mas como uma mancha de óleo se espalhando na água. As joias que os padrinhos vendiam não eram apenas pedras. Eram pessoas. Moças do leste europeu, meninos da África, todos transformados em funcionários de fazendas, bordéis ou fábricas clandestinas. E ele, sem saber, tinha sido o mensageiro várias vezes, levando envelopes com endereços e datas para homens que nunca lhe davam os nomes. Você está brincando, murmurou Alex, mas sua voz não saiu como ele queria. Parecia a de uma criança assustada. Dona Marlene suspirou, como se estivesse decepcionada. Não, meu filho. E agora você faz parte disso também. Afinal, quem mais vai acreditar no órfão problemático contra o casal mais respeitado da cidade? O prefeito riu, engasgando com vinho. Além do mais, acrescentou seu Valdir, tirando algo do bolso, nós temos um presente para você. Era uma chave. Pequena, prateada com um pingente em forma de coração. A partir de hoje, você cuida dos entregas especiais, disse Dona Marlene. É hora de assumir seu lugar na família. Alex segurou a chave, sentindo o metal frio queimar sua pele. Ele olhou para os convidados, todos sorrindo, como se estivessem assistindo a um espetáculo. Então, sem pensar, jogou a chave no prato de filé mignon. Eu não quero, disse, levantando-se. E vocês não vão me forçar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com uma faca. Seu Valdir apagou o charuto no prato, lentamente. Sente-se, Alex. Não. A mulher de preto suspirou, como se estivesse entediada. Ele é teimoso. Como a mãe. Alex sentiu o chão tremer. Sua mãe? Antes que pudesse perguntar, Dona Marlene se levantou, os olhos brilhando com uma fúria que ele nunca tinha visto. Você acha que tem escolha? Ela sibilou. Todo mundo nesta cidade deve algo a nós. O prefeito deve sua campanha. A senhora Lúcia deve o silêncio sobre o marido dela. E você? Você deve a vida. Alex respirou fundo. Ele sabia que não podia vencer naquela sala. Mas talvez pudesse ganhar tempo. Tudo bem, disse, pegando a chave de volta. Eu faço.
Mas me deixem pensar. Preciso me preparar. Dona Marlene sorriu, satisfeita. Claro, meu filho. Você sempre foi sensato. Naquela noite, Alex não dormiu. Ele ficou olhando para a chave, girando-a entre os dedos, até que o sol começou a nascer. Então pegou a velha mochila do armário, encheu com roupas, dinheiro e as ferramentas de rádio. Antes de sair, parou na frente do espelho do banheiro. Olhou para o próprio rosto pálido e suado e soube que não podia fugir. Não assim. Ele voltou para a joalheria quando a cidade ainda dormia. Usou a chave para abrir a porta dos fundos, onde ficava o cofre. Não estava interessado no dinheiro. Procurou até encontrar uma pasta com fotos, passaportes e uma lista de nomes, pessoas, mercadorias. Alex tirou o celular do bolso e começou a fotografar tudo. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que alguém ouviria. Mas a sorte estava do seu lado pela primeira vez na vida. Quando terminou, ele deixou tudo no lugar, trancou a porta e foi embora. Não para a rodoviária, não para a polícia, mas para a casa da única pessoa que talvez pudesse ajudá-lo, a senhora Lúcia. Ela abriu a porta ainda de roupão, os olhos inchados de sono. Alex, o que você está fazendo aqui tão cedo? Ele mostrou as fotos no celular. A senhora sabe o que eles fazem, não sabe? Ela olhou para as imagens, e algo em seu rosto se quebrou. Eu suspeitava, mas nunca tive provas. Agora tem, disse Alex. E eu preciso que a senhora me ajude a acabar com isso. A senhora Lúcia o olhou por um longo momento. Então assentiu. Entre. E traga café. Vamos precisar. 3 dias depois, a joalheria foi invadida pela Polícia Federal. Dona Marlene e seu Valdir foram presos em flagrante, tentando destruir documentos. O prefeito foi levado algemado, chorando como uma criança. O casal de preto sumiu, mas suas identidades foram descobertas, intermediários de uma rede internacional. Alex assistiu a tudo de longe, encostado no muro da praça. A senhora Lúcia lhe entregou um envelope. São suas passagens. Um novo nome. Dinheiro suficiente para começar de novo. E a senhora? Perguntou Alex. Ela sorriu, um sorriso triste. Eu fico. Alguém precisa limpar essa cidade. Alex olhou pela última vez para a joalheria, agora cercada por fita amarela. Pensou em todas as vezes que tinha entregado envelopes sem questionar. Nas pessoas que tinham passado por suas mãos sem que ele soubesse. A culpa era um peso que ele carregaria pelo resto da vida. Mas pela primeira vez ele tinha feito a escolha certa. E isso, pelo menos, era um começo. Alex guardou o envelope no bolso interno do paletó, onde o couro já estava gastado pelo atrito de anos de segredos. O peso do papel era irrisório, mas a sensação de tê-lo ali era como carregar uma chave que destrancava algo maior do que ele mesmo. A praça, antes um tabuleiro de movimentações calculadas, agora parecia um lugar estranho, como se o chão tivesse se deslocado alguns centímetros para a esquerda enquanto ele não olhava. A senhora Lúcia já tinha se afastado, misturando-se à multidão que se aglomerava atrás das fitas da polícia. Seu vestido florido, sempre impecável, agora tinha uma mancha escura na barra, sangue ou terra, Alex não sabia dizer. Ele queria chamá-la de volta, perguntar como uma mulher que passava as manhãs regando gerânios conseguia olhar nos olhos de um homem como ele e ainda assim lhe oferecer uma saída. Mas as palavras ficaram presas na garganta, como sempre acontecia quando o que precisava ser dito era mais importante do que o silêncio. O táxi que o levaria ao aeroporto já estava esperando na esquina, motor ligado, fumacinha saindo do escapamento como se o carro também estivesse ansioso para ir embora. Alex hesitou. Não pelo medo de ser seguido, depois do que tinha acontecido, duvidava que alguém ainda o considerasse uma ameaça, mas por uma estranha relutância em virar as costas para aquele pedaço de calçada. Era como se, ao sair dali, ele estivesse apanhando não só um avião, mas uma versão de si mesmo que nunca mais voltaria. Dentro do carro, o motorista, um homem de bigode grisalho e olhos cansados, não fez perguntas. Talvez já tivesse levado outros como ele, homens com passaportes novos demais, olheiras fundas e a postura de quem aprendeu a se encolher para não ocupar espaço. Alex encostou a testa no vidro frio e observou a cidade passar. Os prédios, as lojas, os rostos, tudo parecia igual, mas agora ele via as rachaduras. A joalheria destruída, o homem no chão, a mulher que chorava abraçada a uma criança, eram como fendas numa parede que ele sempre achou que fosse lisa. O aeroporto era um antro de vozes e malas arrastando. Alex sentou-se num banco de plástico duro, entre um casal de turistas alemães e um homem que falava alto ao telefone em um idioma que ele não reconheceu. Tirou o envelope do bolso e abriu com dedos que tremiam levemente.
Dentro, além das passagens e do dinheiro, havia um papel dobrado em 4. Desdobrou e encontrou uma lista de nomes, escritos à mão com letra miúda e precisa. Marta R., São Paulo. Carlos V., Rio de Janeiro. Isabel 50, Porto Alegre. Rafael T., Recife. No rodapé uma frase: eles também merecem uma escolha. Alex sentiu o estômago revirar. Não era uma ameaça. Não era uma ordem. Era pior, era uma confiança. A senhora Lúcia não estava só lhe dando uma saída, estava lhe passando o bastão. E ele, que havia passado a vida seguindo instruções, agora tinha que decidir se carregaria aquilo adiante ou rasgaria o papel ali mesmo, entre os anúncios de duty free e o cheiro de café queimado. O alto-falante chamou os passageiros do seu voo. Alex guardou o papel no bolso junto com as passagens. Quando se levantou, não olhou para trás. Não por coragem, mas porque sabia que se olhasse, talvez não conseguisse seguir em frente. O avião decolou às 18h47, horário em que o sol ainda teimava em não se pôr, como se a cidade não quisesse deixar a luz ir embora. Alex encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. Não dormiu. Só ouvia o zumbido dos motores e pensava naqueles nomes, naqueles lugares, naqueles rostos que ele nunca tinha visto. Pela primeira vez em anos, Alex não tinha um plano. E estranhamente era isso que mais doía. O avião cortava o céu como uma lâmina sobre seda, e Alex sentia o peso do papel no bolso como se fosse um osso engasgado na garganta. Não era medo. Ou pelo menos não o medo que ele conhecia, aquele que vinha com mapas, rotas de fuga e cálculos de risco. Era outra coisa, uma coceira sob a pele, como se o corpo já soubesse de algo que a mente ainda se recusava a nomear. Ao seu lado, uma mulher de cabelo prateado e dedos cheios de anéis folheava uma revista de jardinagem com uma intensidade que parecia quase religiosa. Em algum momento, ela virou a página com o estalo seco e murmurou algo sobre raízes podres. Alex fingiu não ouvir, mas a frase grudadou nele como uma semente. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, a luz do sol já havia desistido, deixando no lugar um crepúsculo cor de ferrugem. Alex abriu os olhos e viu, refletido no vidro embaçado, o próprio rosto fragmentado pelas nuvens que passavam. Não era um homem feito para incertezas. Seu rosto era todo ângulos, cicatrizes quase imperceptíveis, uma no queixo, outra acima da sobrancelha, e um olhar que mesmo em repouso parecia medir distâncias. Mas ali, entre o céu e a terra, até seus traços pareciam hesitar. Foi então que o papel no bolso parece queimar. Não literal, claro, mas com uma urgência que o fez se mexer no assento. Tirou-o com cuidado como se fosse um objeto vivo, e relanceou os nomes outra vez. Marina Voz. Elias Carr. A Casa do Relógio Quebrado. O terceiro nome não era um nome. Era um endereço, ou algo parecido. Uma coordenada escrita à mão com tinta que cheirava a mofo e algo mais canela talvez, ou cravo. Alex passou o polegar sobre as letras e sentiu o papel tremer, como se estivesse prestes a se desmanchar em cinzas. Você vai rasgar ou vai usar? A voz veio do assento atrás, rouca e divertida. Alex virou-se devagar. Uma menina não, uma jovem, embora seu rosto tivesse algo de atemporal, como se tivesse sido esculpido em madeira antiga. O observava com olhos tão escuros que pareciam absorver a pouca luz da cabine. Usava um casaco surrado demais para o clima do avião e um colar de contas irregulares, algumas delas brilhando como fragmentos de vidro. Desculpe, ele disse mais por reflexo do que por curiosidade. Ela apontou para o papel que ele ainda segurava entre os dedos. Isso aí. Ou você joga fora agora, ou vai acabar seguindo. Não tem meio termo com essas coisas. Alex dobrou o papel com precisão cirúrgica e o guardou de volta no bolso. E como você sabe que não é só um pedaço de papel qualquer? A jovem sorriu, mostrando dentes ligeiramente desalinhados, como se tivessem sido arranjados às pressas. Porque eu também tenho um. Ela puxou do bolso do casaco um envelope amarelado com as bordas desgastadas e o balançou uma vez antes de guardá-lo. Só que o meu é de alguém que já morreu. Ou quase. Alex deveria ter ignorado. Deveria ter virado o rosto, fechado os olhos, fingido dormir. Mas algo na maneira como ela disse quase o fez se inclinar para trás, reduzindo a distância entre os assentos. O que isso quer dizer? Ela encostou a cabeça no banco e olhou para o teto do avião, como se pudesse ver através dele, até o céu. Que tem coisas que não terminam quando deveriam. Pessoas também. Fechou os olhos por um segundo, como se estivesse ouvindo algo. Você não é daqui, é? Não, ele admitiu, embora não soubesse bem o que aqui significava naquele contexto. Nem eu. Ela abriu os olhos novamente, e desta vez havia algo neles que Alex não soube identificar. Não era tristeza.
Não era alegria. Era como se ela estivesse olhando para ele através de uma névoa de tempo, como se já o conhecesse de outra vida, ou de um sonho que ambos haviam tido. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar, no fim das contas. Alex sentiu o avião tremer levemente, como se o ar tivesse engolido um suspiro. Ele não acreditava em presságios, nem em coincidências com significado. Mas ali a milhares de metros do chão, com uma estranha falando em mortos que não morriam e papéis que não eram só papéis, até sua desconfiança parecia desbotada. Qual é o seu nome? Ele perguntou, embora não tivesse certeza de querer saber. Ana. Ela estendeu a mão, e quando Alex apertou, sentiu que seus dedos estavam frios, mas não de uma forma desagradável. Era como tocar gelo que já havia derretido e voltado a congelar. Ana sem sobrenome. Ou com muitos, depende de quem pergunta. Alex soltou sua mão e se recostou, tentando reorganizar os pensamentos. Ana sem sobrenome. Um papel com nomes que não significavam nada. Um endereço que cheirava a especiarias e tempo. Você sabe onde fica a casa do relógio quebrado? Ele perguntou finalmente. Ana sorriu de novo, mas desta vez o sorriso não chegou aos olhos. Todo mundo sabe. O problema não é chegar, é sair. Alex sentiu o peso daquela resposta como se fosse uma pedra jogada em um lago escuro. As ondas se espalhavam, mas o fundo permanecia invisível. Ana cruzou as pernas e inclinou a cabeça, observando-o com uma curiosidade que não era apenas curiosidade, era como se ela estivesse medindo o formato de sua sombra contra a parede. Você já esteve lá? Ele insistiu, embora soubesse que a pergunta era inútil. O jeito como ela havia dito sair já era resposta suficiente. Já. Ana passou os dedos pela borda do copo, onde gotas de um líquido âmbar. Talvez chá, talvez não, ainda brilhavam. Mas não da maneira que você imagina. As pessoas acham que a casa do relógio quebrado é um lugar, um prédio, uma rua, uma porta entreaberta. Não é. É um acordo. Alex franziu a testa. Um acordo? Sim. Ela ergueu o copo e tomou um gole lento, como se saboreasse algo mais do que o líquido. Um acordo entre quem entra e o que já está lá dentro. Você dá algo. Eles dão algo. Só que ninguém nunca sabe o que é até ser tarde demais. Um vento repentino bateu na janela, fazendo as folhas de um caderno aberto no balcão se agitarem. Alex notou que as páginas estavam cheias de anotações em uma caligrafia irregular, desenhos de engrenagens e números que não seguiam nenhuma lógica óbvia. Em uma delas havia um relógio sem ponteiros, apenas um círculo vazio com uma rachadura no centro, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. Você anota tudo isso? Ele apontou para o caderno. Ana não olhou para trás. Não, isso anota a si mesmo. Alex sentiu um formigamento na nuca. Ele já tinha ouvido histórias sobre a casa do relógio quebrado, boatos em bares escuros, sussurros entre estranhos que desapareciam na manhã seguinte. Diziam que lá dentro o tempo não passava ou passava demais, que as paredes respiravam, que as pessoas saíam com memórias que não eram suas, mas ninguém falava de acordos. E o que você deu? Ele perguntou, embora soubesse que não deveria. Ana baixou o copo e pela primeira vez seu olhar vacilou. Não era medo. Era algo pior, uma espécie de reconhecimento, como se ela tivesse acabado de se lembrar de algo que preferia esquecer. Eu dei o que todo mundo dá no começo, ela disse, finalmente. A coisa que acha que não vai fazer falta. Alex esperou. Ela não continuou. Que coisa? Ana sorriu, mas dessa vez era um sorriso que doía. O futuro. Silêncio. Não o silêncio comum, cheio de ruídos distantes, carros, vozes, o zumbido da cidade. Era um silêncio denso, como se o ar tivesse se tornado mel e cada som ficasse preso nele antes de chegar aos ouvidos. Alex notou que o ponteiro dos segundos do relógio na parede havia parado. Não estava quebrado. Estava esperando. Você quer ir lá? Ana afirmou, não perguntou. Não é uma pergunta. É um fato. Só não sabe por quê. Alex abriu a boca para negar, mas as palavras não vieram. Porque era verdade. Ele não sabia por que procurava a casa do relógio quebrado. Só sabia que desde que havia encontrado aquele papel amarelado com o endereço rabiscado à mão, Rua dos Suspiros 13, atrás da loja de especiarias que não existem, uma coisa dentro dele havia começado a doer. Não como uma ferida. Como uma falta. Tem uma coisa que você não está me contando. Ana inclinou-se para a frente, e pela primeira vez Alex notou que suas pupilas não eram redondas. Eram levemente ovaladas, como as de um gato, mas com um brilho metálico, como se houvesse minúsculas engrenagens girando lá dentro. Todo mundo que vai até lá tem um motivo oculto. Às vezes, até de si mesmo. Alex engoliu em seco. Eu não sei qual é o meu. Claro que sabe, ela sussurrou. Só não quer lembrar.
E então, sem aviso, Ana estendeu a mão e tocou sua têmpora. Não foi um gesto violento. Foi como se ela estivesse ajustando algo que estava fora do lugar. Uma dor aguda e gelada atravessou a cabeça de Alex, e por um segundo, apenas um segundo, ele viu uma imagem. Ele estava em um quarto que não reconhecia, segurando algo pequeno e brilhante entre os dedos. Não era um objeto. Era um pedaço. Um fragmento de memória, de tempo, de algo que havia sido arrancado. E havia uma voz, não uma voz que se ouve, mas uma que se sente dizendo: você vai esquecer, você vai procurar, você vai voltar. Depois, escuridão. Alex recuou ofegante, como se tivesse sido empurrado para dentro de si mesmo. O que foi isso? Ana retirou a mão e recostou-se na cadeira, observando com uma expressão que misturava pena e algo muito parecido com inveja. Isso, ela disse, é a razão pela qual você nunca deveria ter perguntado pelo meu nome. O silêncio entre os fragmentos. Alex sentiu o peso daqueles segundos como se fossem anos. A dor na cabeça pulsava, mas agora era diferente. Como se algo falhasse dentro dele, uma engrenagem solta girando no vazio. Você sabe o que é isso, murmurou Ana, os dedos ainda tremendo levemente. Só não lembra. Ele olhou para as próprias mãos. Não havia nada nelas. Mas a sensação do fragmento, aquele pedaço de algo, ainda queimava suas pontas dos dedos, como gelo derretendo em chamas. Eu não perguntei pelo seu nome, mentiu. Ana sorriu, um gesto tão frágil que quase se desfez no ar. Você perguntou sim. Há 3 anos. Naquele corredor do hospital, quando segurei sua mão e você sussurrou: quem é você? Ela inclinou a cabeça. E eu respondi. Alex sentiu o chão oscilar. Memórias rasgaram sua mente como papel úmido. O cheiro de antisséptico, as luzes brancas, a voz de Ana dizendo: sou a única que pode te ajudar a lembrar. E depois, nada. Só o vazio que ele preenchera com uma vida inventada, emprego, amigos, rotinas, como um homem construindo uma casa sobre areia movediça. Você roubou algo de mim, acusou, a voz rouca. Não, você roubou de si mesmo. Ana estendeu a mão, e entre seus dedos apareceu o fragmento, uma lasca de vidro negro, iridescente, que parecia sugar a luz ao redor. Isso é o que resta da última vez que você quebrou o tempo. Alex recuou. A voz na sua cabeça ecoou novamente. Você vai esquecer. Você vai procurar. Você vai voltar. Eu não quero, disse, mas as palavras soaram ocas. Ana fechou os dedos sobre o fragmento. Não é sobre querer. É sobre precisar. Você é um eco, Alex. Um pedaço de alguém que ainda não existe. E toda vez que você se lembra, o universo tenta consertar o erro, apagando você. O ar ficou denso. Alex sentiu o corpo pesado, como se a gravidade tivesse dobrado. Sua respiração desacelerou. As cores ao redor desbotaram. Então, eu morro? Perguntou, já sabendo a resposta. Não, Ana suspirou. Você recomeça. E quando Alex olhou para ela pela última vez, viu que seus olhos não eram castanhos, mas um vazio estrelado, como se ela também fosse apenas um reflexo, uma sombra de algo maior. O fragmento brilhou. Depois, escuridão. 3 anos depois, um homem acorda em um corredor de hospital, a cabeça latejando. Uma enfermeira se aproxima, mas antes que ela fale, ele murmura: qual é o meu nome? A mulher hesita. Então uma voz suave responde atrás dele: Alex. Ele se vira. Ana está ali, sorrindo com pena. E em suas mãos, um pedaço de vidro negro começa a brilhar.